Olá! Um dos assuntos mais importantes e mais procurados no nosso tempo é o desenvolvimento de pessoas e o desenvolvimento de lideranças. Para empresários, líderes, pessoas que buscam novas colocações, esse tema é muito importante. E a gente fica pensando o que fazer, o que melhor trazer e como trabalhar as pessoas, como trazer para elas modos de desenvolvimento, de autoconhecimento que as ajudem a trilhar novos resultados, alcançar melhores resultados, a resolver os seus problemas práticos da vida, dos relacionamentos e do trabalho, especialmente no mundo do trabalho. Eu sou Elaine Almeida, sou diretora do Instituto de Desenvolvimento de Saúde e as minhas especializações são neuropsicopedagogia, coach de desenvolvimento de saúde e consultoria em educação corporativa. O desenvolvimento humano ele é extremamente importante e prioritário para o empresário, para o empreendedor e para a pessoa que busca desenvolvimento, Mas é muito importante que a pessoa compreenda que aspectos desse desenvolvimento estão em jogo, na área que ele procura o desenvolvimento, que ele procura melhorar, uma nova versão de si mesmo, melhorar os seus resultados. Ele precisa saber exatamente em que aspectos realmente, que aspectos são esses que fazem diferença, Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar o desenvolvimento humano em pelo menos 3 áreas. Uma área é simplesmente o ciclo de resultados que a pessoa realiza. Isso é uma área muito específica do desenvolvimento que deve ser vista por líderes, que comandam equipes, que deve ser vista por uma pessoa para si mesma, para quem está trabalhando em si a autoliderança e o autoconhecimento, E o ciclo de resultados, bem compreendido, bem analisado, ele gera mudanças maravilhosas na pessoa. O que é esse ciclo de resultados, O ciclo de resultados é um método que eu utilizo no Instituto de Desenvolvimento para analisar essa performance pessoal e todas as coisas que participam dessa performance, todas as questões que estão por trás dessa performance, desses resultados, tudo que afeta o ser humano no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal até, nos seus relacionamentos. Então a gente parte do resultado da pessoa, O que ela quer mudar, o que ela gosta, gostaria de realizar ali. Depois disso, a gente parte para analisar que ações, que comportamentos, que atitudes a pessoa tem, costuma ter, gostaria de mudar, gostaria de desenvolver para provocar e operar mudanças nesses resultados. Mas isso você já sabe, isso você já aprendeu até na escola, que uma ação gera um resultado. O que o método oferece de diferente é que a gente olha um pouco mais além disso, um pouco antes disso. Antes de você ter uma ação, antes de você ter um comportamento qualquer, você tem um pensamento, você tem um sentimento que te comanda. Um ou vários. Então, por trás de toda ação, tem sentimentos, tem comportamentos que te levam a ter esse tipo de ação. Então, que sentimentos são esses e comportamentos e que pensamentos são esses? Esses sentimentos e esses pensamentos, eles têm uma origem primária. É justamente onde a gente precisa chegar e onde a gente precisa trabalhar no conhecimento humano, que são as crenças e as certezas absolutas. Todo ser humano tem crenças e certezas absolutas que comandam os sentimentos e os pensamentos que ele produz. Então esse é um ponto, o primeiro ponto, muito importante, que um líder deve imaginar, deve pensar, deve acompanhar e deve conhecer, E deve desenvolver também essas ferramentas, essa aprendizagem para desenvolver os seus liderados. Mas principalmente deve desenvolver em si primeiro. Porque um bom líder, ele tem que ter domínio, controle, conhecimento, autoconhecimento, ter ferramentas ótimas para comandar o próprio ciclo de resultados, Talvez esse seja o desejo de todo ser humano. O segundo ponto é o desenvolvimento de competências cognitivas e competências socioemocionais. Durante muito tempo na nossa vida moderna, na nossa vida atual, contemporânea, como sociedade, nós estimulamos bastante o desenvolvimento de competências cognitivas e muito menos, talvez pouco, as competências socioemocionais.
Hoje esse pensamento está sendo revigorado, está sendo mudado, né? Está sendo muito indicado a gente aprender novas competências socioemocionais, que é a forma da gente lidar com a vida, é a forma da gente lidar com os seres humanos. Então, essas competências socioemocionais, elas hoje estão desde a base curricular nacional para as criancinhas, até o que a gente precisa desenvolver para um ser humano adulto na sua profissão. E que competências socioemocionais importantes seriam essas, né? A gente pode começar pela chamada Big Five, que são 5 competências, 5 grandes grupos de competências importantíssimos para o ser humano desenvolver. A primeira competência é ele ter abertura a novas experiências. Imagina um funcionário seu que não é aberto para aprender coisas novas, aberto a experimentar uma nova colocação, uma nova função, enfim, aberto a enfrentar um desafio, né? Essa competência específica de abertura a novas experiências, ela não é só isso não. Ela tem a ver um pouco com o âmbito cultural em que a pessoa se desenvolve, né? Os conhecimentos culturais que ela adquire, que ela desenvolve, mas especificamente essa abertura no mundo corporativo é meio que preparar a pessoa para assumir qualquer posição na equipe, né? Nesse jogo aí de realização profissional. A segunda grande competência se chama extroversão. Extroversão é uma competência que não precisa de muitas explicações, né? Ela é classicamente conhecida como essa habilidade de se manifestar publicamente ou particularmente, mas enfim, de expressar o seu pensamento. O terceiro grupo de competências socioemocionais se chama consciência. Conscienciosidade, a gente reduz para consciência, né? É o modo da pessoa entender, interpretar, compreender o mundo e se organizar nele. Então, consciência sobre o seu papel, as suas funções, as normas, inclusive de uma empresa, dominar o relacionamento que existe entre minhas metas e metas da empresa, precisar ter uma sinergia, né? Precisar ter uma colaboração, precisa ter uma organização para alcançar resultados. Tudo isso está no âmbito, no grupo dessas competências relacionadas à consciência, né? Um outro grupo de competências a gente chama de estabilidade emocional, né? Estabilidade emocional é uma competência que a gente tem que adquirir no mundo para lidar com pessoas, para conquistar os seus objetivos, né? As suas metas pessoais. A estabilidade emocional, ela traz essa competência, inclusive hoje muito conhecida, muito necessária para um grande líder, por exemplo, que é conseguir se comunicar com assertividade, especialmente assertividade, né? Que é esse modo de se comunicar com o jeito certo de falar, no momento certo, para a pessoa certa e conseguir os seus melhores resultados. Isso é só um aspecto dessa estabilidade emocional. Mas também está incluído aí a capacidade da pessoa enfrentar os seus desafios e não cair com eles, né? Por exemplo, superar frustrações, né? Enfrentar um desafio e mesmo não conquistando exatamente uma meta ou um resultado que queria, saber conduzir isso, dar a volta por cima e se manter inteiro, né? Tomar as providências que precisam ser tomadas sem ter perdas emocionais por isso, né? E principalmente, né, manter a saúde, manter um bom humor, manter a capacidade de unir as pessoas, né, de manter bons relacionamentos em qualquer área da sua vida, especialmente com equipes que ele lidera. E a última, não a última porque não existe uma ordem, né, mas a quinta que eu coloco aqui é a amabilidade. A competência socioemocional chamada amabilidade, por incrível que pareça, é uma competência muito valorizada, muito conhecida e muito perseguida já há alguns anos, especialmente em grandes empresas nos Estados Unidos, onde os candidatos eles são testados nessas Big Five, né?
E a gente pensa assim, a amabilidade é uma coisa meio, não sei, meio um modo meio feminino de pensar. Não, não é, né? Se a pessoa quer liderar pessoas ou se autoliderar, ela tem que ter essa competência, inclusive que lhe dá a capacidade de persuadir, né? Sem ofender, sem ultrapassar limites, sem realizar nenhum tipo de intercalço aí que vai mais lhe prejudicar do que outra coisa, né? Então, trazer os problemas que têm que ser resolvidos de uma forma assertiva, novamente, né? É ter também essa capacidade de tratar com amabilidade os fatos e as pessoas. E para completar esse quadro que eu quero apresentar para vocês, vem então uma grande questão, né? Uma grande área a ser desenvolvida nesse projeto de desenvolvimento de saúde. É a área do desenvolvimento integral. Quem é você na sua integralidade? Você, com certeza, é um pensante. Então, você tem, com certeza, uma parte de si que dá conta e que responde pelo seu pensamento. Você é um ser de pensamento, você é um ser de pensar, mas é só isso? Você lembra que há pouco eu falei que a nossa sociedade, ela se desenvolveu muito com base em influências e em valorização dos aspectos cognitivos do ser humano. E é justamente esse pensar humano que pode estar altamente desenvolvido. Você tem boas formações, você tem boa escolaridade, você estuda, lê, troca, né? Aprende muito, mas o seu pensar não dá conta do seu desenvolvimento integral e da sua saúde. Você tem outros dois aspectos que precisam ser cuidados. Um aspecto é o sentir, né? Nós já falamos um pouco sobre isso também quando falamos das suas emocionais, que tem a ver com esse âmbito humano que é o do sentir, né? E nós temos poucas oportunidades na atualidade, no mundo contemporâneo, de desenvolver esse sentir como poderíamos fazer, como deveríamos fazer, né? E para completar, o mais importante, razão de muitas conversas que a gente teve até hoje e aqui dentro do Instituto, a área do querer humano, né? Esse terceiro aspecto humano da sua integralidade, que é pouco conhecida, talvez ouvida falar, né? Talvez as pessoas ouçam falar, mas é muito pouco trabalhada. E o querer humano é a sede da motivação, é a sede da força que te move para ser o empreendedor que você deseja ser. É a sede da força que move o seu funcionário para levar as metas e os projetos da sua empresa. É o que move você nos seus relacionamentos, é o que move você na sua vida prática, em qualquer área, né? E esse querer humano, muitas pessoas dão vários nomes, né? Vontade, desejo, motivação. Mas tem um segredo que eu quero trazer para você aqui. Muitas pessoas acham que com o pensar altamente desenvolvido, eles vão controlar o seu querer. E isso tem sido motivo de bastante frustração, bastante problema, bastante afeto à saúde da pessoa. Ela acha que se ela comanda que ela vai conseguir, ela vai conseguir. E ela esquece de um ponto muito importante. O pensamento tem força sobre a ação, sim. E o pensamento deve ordenar e coordenar a ação. Mas a motivação só nasce da ação mesma, não nasce do pensamento. Então, se você tem um propósito, se você se dedica a buscar e a conseguir algo, uma meta na sua vida, né, a construção de alguma coisa, o seu empreendimento, você tem isso como pensamento e como propósito, mas você não pode descuidar da sua ação, você tem que fazer. Fazer mal é fazer.
É o primeiro degrau. Fazer melhor, fazer bem feito, até virar o hábito. As pessoas acham que vão abandonar o hábito ruim ou criar um novo hábito apenas decidindo fazer. E esse é o mal da humanidade atual. Decidir só é extremamente importante, mas não basta. Então, fazer, fazer e fazer. Treinar, treinar e treinar. Esse é o princípio da neurociência, é o princípio da aprendizagem. Não há nada que você faça, que você construa, sem que seja feito. E o segredo qual é? É que o teu fazer consegue mudar o seu pensamento, e não o contrário.